Entrevista. Estamos de volta com o Manhã Cidade. Renata, a gente tem acompanhado um aumento expressivo no número de acidentes de trânsito. Aqui em Caruaru, no Brasil inteiro, a gente já tem falado, sobretudo os acidentes com motocicleta, o impacto disso para o sistema, né, de saúde, para a emergência, né, para o atendimento ali, para o próprio SAMU, né, porque você desloca, passa um tempo de atendimento e tem toda, né, uma questão operacional para dar conta da quantidade desses acidentes, muitos deles acontecendo em rodovias, né, em BRs, e muita gente que está perdendo membros, até mesmo morrendo por imprudência. A gente acompanhou, né, no início da semana o atropelamento de um servidor da Prefeitura de Caruaru enquanto trabalhava, atropelado por uma moto. O cidadão na faixa invadiu a contramão, numa rua que não é uma avenida principal. Conduzindo sem habilitação? Velocidade, invadiu a contramão sem habilitação, o veículo não era dele, enfim. São muitos detalhes que só reforçam esses números, infelizmente. Para falar sobre esse assunto, cuidados no trânsito e prevenção, a gente recebe aqui o especialista em trânsito, Lindomar Rodrigues. Lindomar, muito bom dia, seja bem-vindo à Cidade FM, é um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Renata, bom dia, Victor, bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. É sempre uma alegria, sempre uma satisfação poder falar, em especial de cuidados no trânsito, dessa matéria, podemos falar assim, desse assunto que faz parte do cotidiano de todo mundo, né? Seja pedestre, seja condutor, seja passageiro, seja, enfim, nós, desde sempre, utilizamos o trânsito para o deslocamento. E é necessário que se tenha um trânsito seguro, no qual as pessoas possam andar e voltar com segurança. E, lamentavelmente, não é o que a gente está vendo, né? Desde sempre, não é o que a gente está vendo. No caso específico, Renata, que você citou, do servidor da prefeitura, né, que foi atropelado, a informação é que o indivíduo não é o proprietário daquela motocicleta, ele pegou a motocicleta emprestado e ele não era habilitado. A pergunta é, Lindomar, qual é a implicação jurídica para quem tem um carro ou uma moto e empresta esse veículo para alguém inabilitado? O indivíduo pode até dizer, bom, eu não sabia que ele não era habilitado ou não, mas você emprestou o seu carro, o carro está registrado no seu nome, aconteceu um acidente, era um terceiro dirigindo, mas o carro é seu. Qual é a implicação para o proprietário? Só para complementar essa sua pergunta, Victor, a gente está falando aí de indivíduos que não sabem que o outro não tem habilitação, mas isso acontece muito com pais que estão ensinando filhos a dirigir, que está perto ali dos 18 anos e tal. E ele tem consciência de que o filho não é habilitado. O filho não é habilitado, que está completamente errado, que se envolver num acidente e o machucado for alguém da família, é o menos traumático, digamos assim. Mas imagina uma pessoa dessa atropelar e matar uma pessoa. É o risco que esse adulto está colocando para o seu filho, quando ele acha que está só dando para o menino treinar. E, na verdade, o trânsito é algo muito mais complexo. Sem contar aquela cultura, né? Meu amigo precisa resolver um problema. Pega aí a moto e vai lá, é pertinho, então não tem problema. Às vezes o cara vai sem capacete, inabilitado, é horrível isso. O Código de Trânsito, ele traz 11 crimes tipificados. E um deles é justamente esse que a gente está falando aqui. Entregar, permitir ou confiar o veículo à pessoa que não tem habilitação, por exemplo. Então, é de sua responsabilidade. Se eu tenho filhos menores na minha casa e eu chego lá e coloco a chave no local, por exemplo, onde eles têm fácil acesso, então eu confiei. Ele vai lá e pega essa chave, não adianta depois eu dizer que eu não sabia. A responsabilidade é sim do proprietário do veículo. E quem é o proprietário do veículo? É que ele está com o nome lá no documento. É aquela pessoa que é o responsável sobre uma situação como essa que nós falamos aqui na cidade de Caruaru, onde, né, um servidor da prefeitura foi atropelado. As informações dão conta de que a pessoa
não era habilitado e o veículo era em nome de terceiro. Então, ele responde também. Mas ele pode responder, nesse caso, por homicídio culposo, sem intenção de matar, mas uma vez que houve morte, Ou no sem... caso, é a multa, né? Ele responde pelo crime. Ele responde pelo crime de entregar o veículo. Ah, tá. Então não vai responder pelo homicídio propriamente. Quem vai responder pelo homicídio é quem cometeu de fato, né? O homicídio culposo. Sempre em sala de aula, eu, de forma evidentemente brincando, eu dizia assim para os alunos, né? Olha, se você tiver um problema com alguém, em tom de brincadeira, lógico, você não mata esse cara de tiro, não mata esse cara de facada, de pau, mata esse cara atropelado. Pega teu carro e passa por cima dele. Eu dizia, brincando isso, por quê? Porque a lei é muito branda quando se envolve veículo. Quando se envolve veículo, porque aí, primeiro, nós não temos no Código de Trânsito homicídio doloso. Não existe no Código de Trânsito. Tudo é culposo, é aquele que eu não tive a intenção de matar. E aí nós temos a redução de forma significativa das penas quando o cidadão vai preso. Aí eu pergunto aqui para qualquer ouvinte aí nessa hora, quem matou no trânsito e está preso? Você conhece alguém que matou no trânsito e está preso? No máximo, o cara vai lá, passa pouco tempo, mas é pouco tempo, 1 dia, 2 dias, 3 dias, tá? E é liberado e vida que segue, e quem morreu, infelizmente, é mais ou menos assim que funciona a legislação quando fala dos crimes de trânsito. Essa multa é de quanto? Tem uma ideia? De entregar o veículo à pessoa não habilitada é uma multa 900 e alguma coisa. Gravíssima, não, ela acrescida de 5 vezes, 1.400 e alguma coisa. 1.400 e alguma coisa. Quando a gente... Não é nada em relação à vida. Não é nada. Quando a gente fala sobre trânsito, a gente fala de pessoas habilitadas, não é só, é muito mais do que virar a chave e, né, botar o carro para andar ou equilibrar uma moto. Né? Quando a gente fala, o cinegrafista é só apertar o REC, e não é assim, né? Tanto que a gente tem a escola, né? A gente tem a parte teórica, a parte prática. Mas o que é que está faltando, Lindomar? É uma paciência, uma inteligência emocional. O que, de fato, vocês que são especialistas nessa área, né, conseguem identificar para que a gente, por mais campanhas, autoescola, tudo mais, tem curso agora para você, né, mesmo habilitado, treinar mais um pouco e esses casos acontecerem? Eu diria que nós precisamos urgentemente de uma mudança de comportamento. Isso é urgente e extremamente necessário. Enquanto cada condutor não mudar o seu comportamento, não adianta, por mais fiscalização que tenha, que a fiscalização ela é importante. As pessoas têm uma ideia da fiscalização que é puramente tirar dinheiro do trabalhador, né? É sempre assim. Não, porque o cara era trabalhador, e, na realidade, não é esse o papel da fiscalização. Porque está posto o que é que você pode e o que você não pode. Eu tenho uma placa ali de 50 km por hora. Ora, a placa está dizendo, você passa dos 50 se você quiser. Se você passar dessa velocidade, está lá a multa. E quando você passa, você assume o risco não apenas de sofrer a punição, mas também de repente, ser ali envolvido num acidente. Você, no caso, ser o responsável por esse acidente e as consequências dele, que podem chegar à morte de alguém. Vitor, é isso que a gente sempre fala, e é preciso que as pessoas se conscientizem da questão da mudança de comportamento. Mais de 80% dos sinistros, ele tem a responsabilidade humana. Então, não adianta você ter uma fiscalização maior, não adianta você ter uma via maravilhosa, pavimentada, essa coisa toda, se o cidadão que está conduzindo aquele veículo, ele não muda o comportamento. Porque se você conserta a via, ele vai correr mais. Aí você tem uma via monitorada, quando ele estiver num local onde não tem a fiscalização, seja eletrônica, ou seja através do próprio agente de trânsito, ele vai querer o desrespeito. Então, é necessário que ele mude esse comportamento, é necessário que ele obedeça à legislação de trânsito, porque aquilo é bom para ele. Salva a vida. Se você chega hoje nos hospitais de grande referência, os hospitais públicos, a exemplo do nosso aqui, Hospital Regional do Agreste, você vai perceber que lá na área de enfermaria coletiva, lá, a maioria dos ocupantes daqueles leitos é de sinistro, principalmente envolvendo motocicleta.
E o tempo que aquelas pessoas passam ali, muito tempo. Em média, um acidentado, um sinistrado de motocicleta, ele em média 45 dias que ele passa ali, gastando uma fortuna, mas uma fortuna mesmo, que esse dinheiro é pago por todos nós. Não é apenas ele que paga, somos todos nós. E o que é pior, você às vezes necessita de um atendimento para algo que não é relativo ao trânsito. Você tem uma dor de cabeça forte, um cálculo renal qualquer, que você vai para lá, os hospitais estão superlotados. Não tem médico para atender, não tem porquê também, porque eles estão atendendo vítimas de sinistro de trânsito. Então, perde todo mundo com isso. Além de perder, né, com a morte de pessoas próximas, de parentes, de amigos, essa coisa toda, você perde justamente nessa questão que você precisa utilizar o serviço público, exemplo da saúde, e quando você chega lá nos hospitais de grande referência, é lotado. A gente ainda faz a história. Aí é doloroso, né, porque é uma recuperação muito difícil. Você demora muitas vezes para fazer a cirurgia. Depois tem que fazer fisioterapia, né? Às vezes nem consegue se recuperar completamente. Sim. Esse tempo que você está afastado, se você é o provedor ou a provedora da sua família, né? Principalmente a gente está falando principalmente do pessoal que trabalha com entrega, né? Que trabalha com produtividade, é uma correria, uma atrás da outra, porque quanto mais entrega fizer... Isso vai bater lá na Previdência Social, né? Sim. Vai. Sim. Vai. Porque aí o indivíduo não pode trabalhar, ele vai para a Previdência. Aí você vai para o INSS, que nem sempre tem uma perícia rápida, né? Para você entrar no benefício. O benefício é bem abaixo do que você consegue fazer financeiramente para sustentar a sua família. Como é grande. Isso quando a pessoa consegue sair com vida. Agora, né? Eu tenho uma dúvida, Renata, sobre esse contexto, que é a seguinte. Todo mundo deve lembrar, na década de 90, as discussões sobre o cinto de segurança. E, inclusive, nesses dias eu estava acompanhando, acho que um vídeo no YouTube, de um programa em que estava lá o prefeito de São Paulo, o Paulo Maluf à época, e um apresentador que dizia que ele gostava muito de proibir as coisas, porque estava obrigando a usar o cinto de segurança, e o indivíduo alegava, é meu direito decidir se eu vou ou não colocar aquilo, eu não quero colocar aquilo me amarrando. Veja, esse era o nível da discussão lá no começo, na década de 90. Hoje eu acredito que praticamente todo mundo que entra no veículo, uma das primeiras coisas que você faz, né, quase colocar o cinto. Uma coisa instintiva. Os carros agora ficam apitando também sem parar. Tem isso também, mas veja, tem alguns carros que não apitam e ainda assim são poucas as ocorrências sem cinto de segurança para o motorista. Para o motorista. Então assim, para o motorista pegou. A minha pergunta é, Lindomar, por que pegou o cinto de segurança e o capacete não pegou? A questão da velocidade não pegou? O que está faltando? É questão de campanha, de mais conscientização? O que foi feito com o cinto que deu certo e a gente tem que aplicar outras proteções? Lá em casa eu mostrei uns vídeos para os meus filhos de assim, né, bem... Acidentes. De acidentes, mostrei mesmo. Olha, tratamento de choque. Vem cá, vem ver aqui o que é que acontece. Com quem não usa cinto no banco de trás. É o que acontece, por exemplo, com o cigarro, né? Você põe lá atrás, né? O Ministério da Saúde adverte, tá lá aquelas fotos. E mesmo assim o cara não deixa de fumar por conta daquilo. Mas houve uma redução, né? A gente teve uma redução de fumantes, pelo menos do cigarro. Fuma preocupado. O cigarro habitual teve uma redução, né? Agora a gente está tendo o crescimento do vape, né? Que é uma outra forma. Essa questão, eu sou bombeiro militar, né? Eu aproveito até para mandar um abraço ao pessoal do bombeiro e pessoal do SAMU. A maioria das nossas ocorrências, tanto bombeiro quanto SAMU, é sem dúvida sinistro de trânsito. É sinistro de trânsito. Quando a gente chega nos sinistros, a gente percebe que aquelas pessoas que estavam utilizando cinto de segurança, aquelas pessoas que estavam utilizando capacete, em geral, essas pessoas estão muito mais protegidas, em geral, essas pessoas estão menos afetadas, né, do que os que não utilizam. Aí você perguntou, por que o pessoal no banco de trás, por exemplo, né, nós só temos aqui no Brasil, infelizmente, uma estatística que 3% dos brasileiros usam cinto de segurança no banco traseiro. Sério? É um número pequeno demais. Por quê? A preocupação é a de sempre. É a multa. É a multa, não. Porque a fiscalização, em geral, ele presta atenção no banco dianteiro. Até porque ele não consegue, muitas vezes, visualizar o banco traseiro. Então, as pessoas não se preocupam com isso, né? Não se preocupa, na sua grande maioria, com segurança. Elas se preocupam em não ser multado, né? Então, o que é totalmente equivocado. Deveria, sim, se preocupar com a questão da segurança. E cada um chegar ali e colocar o capacete. A gente chega em cidades,
aqui ao nosso entorno, que as pessoas, ninguém usa capacete. Né? Eu lembro uma cena de uma cidade aqui próxima, eu passei 10 horas numa sala de aula, dando uma aula ali falando de direção defensiva, motorista profissional. 10 horas, aquela coisa. Quando terminou a aula, tchau, professor, tchau. O aluno chegou na porta, a esposa dele chegou sem capacete, ele montou na moto sem capacete, e a filha dele sem capacete. Eu fiquei olhando assim, eu disse, o que foi que eu fiz aqui? Ai, meu Deus. 10 horas 10 enxugando horas, gelo. É cultura, mas essa cultura precisa mudar. As pessoas precisam entender, né, que isso está matando a população, que esse desrespeito à legislação de trânsito está matando, está deixando pessoas. Nós estamos criando no Brasil um país de mutilados. Eu acho que nunca se vendeu tanta bengala. É bengala, né? Aquilo que é bengala é na vida, como se vende hoje. Você vê pessoas jovens. Sem pernas, amputadas, né? Porque justamente o desrespeito é excesso de velocidade, é falta de capacete, é empinando, que a gente vê muito, empinando. A cidade aqui de Brejo da Mar de Deus, aqui pertinho, um praticante daquele que eles chamam, eu acho que é rolé, no rolezinho, né, que fica empinando a moto, faleceu fazendo justamente isso. Aí o que me chamou a atenção, olha só, no dia do velório dele, os amigos foram fazer uma homenagem a ele. De que forma? Tudo empinando moto. A mesma coisa. Como é que pode isso? O cara morreu porque estava fazendo isso. Aí os amigos vão no dia do velório do cara, todo mundo empinando. Isso eu não consigo entender até que ponto essa... É complicado. É demais. A gente precisa mudar e mudar urgentemente. Porque esse comportamento equivocado, errado, agressivo no trânsito, ele não só mata o condutor, não. Ele mata outras pessoas que nada tem a ver. Eu vindo para cá, antes eu estava olhando, tem um vídeo aí, chegou aí, tá, desses blogs de notícia. Eu acho que foi em São Paulo, o camarada vinha empinando a moto, tinha uma família na porta. Isso agora de manhã. Ele perdeu o controle da moto. A moto saiu tirando fim, felizmente não pegou em ninguém. Mas tinha criança, tinha adulto. Na velocidade que pegou, ele tinha matado as pessoas ali. Veja. Em via pública, o cara quer fazer isso, ele vai para um local fechado e ele pode fazer à vontade, porque aí não há proibição. Num local privado, fechado. Agora, na via pública, não. Na via pública, porque ele está colocando em risco não apenas a segurança dele, mas a segurança dos demais usuários. Isso é como os indivíduos que decidem fazer racha, né? Sim. E fazem isso no meio da rua. Não, mas a gente vai fazer de meia-noite, não tem muito carro. Tá, mas tem gente que transita meia-noite, 1h da manhã. E não tem, sabe, a rua não está fechada para isso. Então eles vão lá, ficam disputando como se aquilo fosse um autódromo e no meio pode estar lá um indivíduo que está querendo só chegar em casa, envolvido naquele processo todo, pode acontecer um acidente. Com certeza. Absurdo isso. Sem contar que eles estão acelerando para muito além da velocidade permitida naquela via. Né? Perfeito. A gente tem hoje aqui no Brasil, e eu tenho visto muito isso, essa questão, um discurso falido, mas que ele permanece, a indústria da multa. Eu nunca concordei com essa indústria da multa. Pelo contrário, nós temos aqui uma mão de obra eficiente no que diz respeito a cometer infrações de trânsito. Só para você ter ideia, existe uma estatística da Secretaria Nacional de Trânsito que diz para cada uma infração cometida, 4.400 deixaram de ser notificada. Olha só. É uma enorme subnotificação. Pois é. E aí, pare um pouquinho e analise. Nós mesmos, condutores, nós cometemos infrações de trânsito e por diversas vezes não somos multados, propriamente dito. Aí quando a gente toma uma multa, aí a culpa não é minha, a culpa é de quem me multou. Essa semana mesmo, o cidadão, eu estava num determinado local, ele chegou irritado com a multa, que a multa tinha sido uma multa gravíssima, acrescida de 10 vezes, quase R$3.000, e bravo. Aí alguém disse, olha, mostra ele aí. Ele foi me mostrar a multa. Aí quando eu olhei a multa dele, era forçar a ultrapassagem. O que é forçar a ultrapassagem? É quando você tenta ultrapassagem e no sentido contrário vem um outro veículo, na iminência de provocar um acidente. E eu falei, no chique-chique, ali tem acidente direto, a gente vai atender a direta. Eu disse, mas rapaz, essa aqui é uma situação perigosa, você colocou em risco a sua segurança, a segurança de todo mundo, mas ele não ficou, né, ainda, não, ele queria realmente que a culpa foi do agente. E aí, dias depois, eu vejo essa mesma notificação dele na rede social, aí ele se fazendo de vítima e todo mundo dizendo, olha que absurdo, olha que fiscaliza. Quer dizer, nós temos os papéis invertidos. O cara faz um negócio desse perigoso, ele é fiscalizado, aí a culpa é da fiscalização, não é dele. Ele é o trabalhador que foi
multado, que tiraram o dinheiro dele. Agradeço a Deus que né, quando ele forçou aí essa ultrapassagem, não era o seu carro, nem a sua família. Não, Pois é, exatamente. Senão, aí o discurso seria totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Bom, muito bem. Falamos aqui sobre segurança no trânsito com o Lindomar Rodrigues, que é especialista no assunto. Lindomar, muito obrigado pela presença e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, sempre à disposição quando precisar. 9h05. Aí vem ela, Aline Souza e o... Vai pedir o quê? Um abraço, uma ótima...